Como a professora Leomar explicou, né, eu sou surda, profunda, nasci ouvinte, 9 meses depois eu ensurdeci devido à meningite. Bom, a vida de fato não foi fácil durante todo esse contexto, a minha família desconhece língua de sinais, desconhecia a língua, né? A primeira língua em casa, então, era a língua portuguesa na modalidade oral, e eu, sinalizante, não tinha acesso àquela língua. Então foram, assim, tempos de lutas mesmo, e hoje eu vim falar para vocês sobre a dificuldade dos surdos em relação à comunicação. Algumas pessoas não conhecem sobre a cultura surda, ou têm um conhecimento ínfimo em relação a isso, né? Mas o que nós queremos é que futuramente isso seja melhorado, né? Que seja percebido a nossa condição humana, para que haja de fato igualdade entre todas as pessoas com deficiências ou não. Sejam cegos, surdos, sejam pessoas cadeirantes, todos nós enfrentamos problemas de acessibilidade, então vou tratar sobre isso. Acessibilidade, que é como direito de pessoas surdas, essa é a temática. Vejam só, o que significa ser surdo? É apenas o fato de não ouvir? Nós temos as nossas experiências visuais. Por exemplo, na comunidade ouvinte, esse processo se dá através da oralidade, né? Nós, que sinalizamos, temos a nossa percepção dado pelo canal visual, pelo nosso olhar. Em relação à comunicação, a comunicação oral, para nós, é mais difícil. O importante é que essa comunicação seja dada através do olhar, pelo contato visual, e a maioria desconhece essa forma de comunicação. Em relação à cultura surda, eu vou fazer a leitura do slide, por favor, para ficar mais didática a palestra. Então, fazer parte da cultura surda, representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de expressar o mundo, de conhecer o mundo, de ter acesso às artes, ao conhecimento científico e acadêmico. Então, é dessa forma que vai existir, sim, de fato, uma igualdade entre surdos e ouvintes. Nós temos condições, temos autonomia para fazer diversas coisas do cotidiano, assim como qualquer outra pessoa. Vejam só aqui o que diz o slide, por favor. A comunidade surda faz distinções, particularmente quanto à língua, entre os surdos e os que ouvem, não há distinção audiométrica, como aquelas que encontramos com frequência na literatura voltada a ensinar quem são os surdos, uma literatura que os narra a partir de graus de perca de audição e os coloca sempre em referência a uma norma ideal, em comparação aos que ouvem, mas uma distinção que fala nos surdos como sujeitos com cultura visual e como membros de uma comunidade plural, mas que têm em comum as marcas da exclusão pela condição do não ouvir. Autor Tono, do ano de 2004. Vejam só. A princípio, a sociedade imagina que o surdo não tem a competência, não tem determinadas competências pelo fato de não ouvir. Então, como nós somos vistos pela sociedade? Como pessoas com status social, incluído em um grupo social, um status social menor, reduzido em comparação aos outros. Um exemplo, uma experiência minha. A minha família, toda ouvinte, eu não consegui então ter um desenvolvimento adequado, porque a preocupação maior era que eu conseguisse ouvir, conseguisse recuperar a minha audição, né? E
um outro exemplo no caso em que as pessoas, vocês têm informação através da televisão, têm um contato através de telefones, né? A comunicação se dá assim. Neste caso, como seria para mim? Né? Eu utilizo uma outra língua, diferente da língua dos ouvintes. São línguas diferentes. Aqui no Brasil, isso já é equiparado, são duas línguas de status linguísticos igual. Vejam só, existe apenas uma diferença surda. Vamos fazer a leitura dos slides. Se a questão da identidade é fundamental para a compreensão da pessoa humana, no caso da pessoa surda, a diferença, o não escutar, não pode ser o único traço capaz de identificá-la. Luiz Berrares, ano de 2000. A sociedade, observem na sociedade, as pessoas com deficiência visual, os cegos são perceptíveis, e o surdo, como se percebe que essa pessoa é surda, sendo que a única diferença seria o fato de não ouvir. É uma deficiência não perceptível, talvez até invisível. Existem, então, outras pessoas que possuem também outro tipo de deficiência, como, por exemplo, a visual, mas que não é totalmente cega, enfim, e outras dificuldades que se tratam de diferenças, e não apenas uma. É, de fato, assim que acontece na sociedade. Algumas pessoas olham para mim, por exemplo, que uso óculos, e daí eu também tenho essa dificuldade. Trata-se de uma dificuldade, uma diferença. O que significa a língua de sinais? Libras. Libras, Língua Brasileira de Sinais, é a língua reconhecida por lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, como meio de comunicação e expressão de comunidades de surdos no Brasil. Merece ser ressaltado o fato de que a lei coloca Libras no grupo das línguas do Brasil. Então, veja só, no ano de 2002, foi então aprovada oficialmente a língua de sinais. Entretanto, nós aqui no Paraná foi oficializado no ano de 1998, certo? Mas foi apenas um documento que reconhecia, mas que de fato, na prática, não acontecia esse uso corrente dessa língua. Né? Foram momentos de lutas, né, em determinados momentos, com a Federação Nacional e outras entidades, e no ano de 2002, então, houve essa lei que reconhece a língua de sinais como língua de uso corrente, como língua oficial também. A língua de sinais é uma língua gestual visual, é assim que ocorre a nossa comunicação. Existem algumas pessoas que têm esse conhecimento básico sobre a língua de sinais, mas para frente eu vou tratar como isso se dá nos serviços públicos. No ano de 1987, foi um momento, assim, foram anos de dificuldade, né? Até que em 2002 foi então criado essa lei. Na verdade, essa trajetória teve início em 1987, em 98 aqui no Paraná, o reconhecimento, em 2002 então a nível nacional. Vamos verificar aqui no slide em relação ao decreto 5626, do ano de 2005, tá? Vejam só, foi quando começaram a se preocupar, especialmente na área de educação, a comunicação em língua de sinais na área de educação, em diversos outros segmentos sociais. Como aconteceria então a comunicação com pessoas surdas que acessam esses segmentos? Então, ali coloca que no decreto 5626, a ampliação de recursos públicos que garanta uma política de conscientização, garantindo a qualidade de oferta de cursos de Libras para professores e outros profissionais que atuam na área da surdez. Então, de fato, no ano de 2005, a partir desse decreto, foi oficializado. Entretanto, na prática,
Isso não acontece. Algumas empresas, poucas, se comunicam em língua de sinais. Em poucas empresas nós temos acesso à comunicação em nossa língua. E como fica garantido o nosso direito, a nossa cidadania, que se dá através dessa língua? Bom, o decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, no artigo 9º, que trata sobre a acessibilidade. O artigo 9º é focado à acessibilidade. Vamos fazer a leitura, por favor, e a gente vai perceber que muitas coisas ainda não acontecem de fato. Alguns detalhes, alguns pontos, nós já vencemos com muita luta. Entretanto, ainda falta muita coisa em relação à informação, principalmente para nós surdos, né? O ouvinte, na escola, tem ali aquela aprendizagem, aquele conhecimento de política, o que vem acontecendo na sociedade. Entretanto, para nós surdos, essa informação não chega. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Vamos tratar, então, sobre o decreto. Fazer a leitura, por favor? A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e à comunicação, inclusive aos sistemas de tecnologias de informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, a... Próximo slide. Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras instalações internas e externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho. Informações, item B, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência. Próximo slide. Vejam só. Em síntese, em relação à acessibilidade para pessoas surdas, no mês de maio desse mesmo ano, eu entrevistei 10 surdos, 8 pessoas surdas e 2 entrevistados são surdos cegos. Vocês sabem que aqui em Curitiba nós temos surdos cegos, vocês conhecem? Tem conhecimento ou não? Então nós temos. Bom, primeiro, questionamento. A maior dificuldade é a comunicacional. Esse foi o resultado da pesquisa. A segunda dificuldade é acesso aos serviços de saúde. É muito delicado, mas para frente eu vou contar para vocês algumas experiências. O terceiro item é a falta de painéis e placas para informações. Existem também guichês em que tem ali o atendimento, né, a recepção, entretanto não temos essa comunicação através da nossa língua. Um outro item é a iluminação adequada ao público. Por exemplo, se tivéssemos aqui um surdo cego, como nós poderíamos estar ofertando a eles essa acessibilidade comunicacional? Através de uma iluminação adequada, né? Tanto surdo cego ou surdo com baixa visão. No quinto item, a quinta maior dificuldade são os contatos do serviço de emergência, em serviços de emergência. E o sexto item colocado é sobre os serviços de atendimento ao consumidor. Eu vou pedir para que 2 surdos venham até aqui para tratar sobre essa questão do serviço de emergência. Por exemplo, 190. Se eu necessito do atendimento à polícia com urgência, como que isso vai acontecer se não existe a comunicação? É necessário que haja, então, tecnologias de acesso para que eu possa me comunicar, né? Ou outros serviços, por exemplo, de emergência, como a necessidade de uma ambulância. Há 4 anos atrás, eu caí e quebrei, então, o tornozelo.
Foi no pátio de um supermercado, tinha um segurança que veio até mim, não conseguia se comunicar, não sabia como se comunicar comigo, então pediu para que meu marido me levasse ao hospital. Meu marido disse, não, por favor, chame a ambulância para que venha buscá-la aqui. O segurança disse, não, é importante que você se comunique. Mas como que eu vou ligar se eu sou um surdo? Então houve ali uma discussão bem desagradável, até que a ambulância chegou, mas mesmo assim o processo de comunicação continuou zero. Só não foi zero porque nós nos comunicamos através de bilhetes. Foi então que me levaram e lavaram-se as mãos. Não houve nenhuma preocupação com o meu tratamento, ou com o fato de eu ser surda, ou qualquer outra assistência. No hospital do Trabalhador, onde me levaram, eu fiquei lá de 1 até as 9, das 13 até as 21 horas sem comunicação. A minha filha chegou então, fez toda uma queixa, reclamou do atendimento, do fato de eu ser surda, então me levou a um hospital particular. O que houve no hospital particular também dificuldade de comunicação. Por quê? Essa acessibilidade. Existe a lei, existe a obrigatoriedade, mas e daí? De fato, isso não acontece. Em relação ao serviço de atendimento ao consumidor. A Rita, por favor, pode vir aqui. Olá, muito bom dia a todos. Bom, a Elisonete pediu para que eu conte para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu sou surda profunda, tenho formação em psicologia, já há longa data, sou professora na UTFPR. A Elisonete pediu então para que eu contasse para vocês a minha experiência em relação à acessibilidade, em relação ao SAC, o que houve comigo. Bom, ontem eu vim aqui, ouvi toda a palestra, toda a conversa, toda a discussão em relação aos direitos, né? Fui para casa, voltei aqui hoje aproveitando a oportunidade para falar sobre as questões de acessibilidade social da pessoa surda. Eu trabalho, tenho lá todos os meus acessos bancários, né? Vamos citar como exemplo, se eu tivesse a minha conta na Caixa Econômica, mensalmente faço os meus pagamentos e perdi a data de pagamento de uma fatura. Estava perto de vencer e eu acabei esquecendo, atrasei o pagamento. Fui até o banco e chegando nesse banco, o gerente, então, que me conhece, mas naquele momento o gerente não estava lá. Então, outro atendente, né, uma outra pessoa, me atendeu. Ficou de frente para mim para fazer o atendimento. Então, eu escrevi para ele que eu precisava de uma outra fatura para fazer o pagamento, né? E eu precisava com urgência para fazer o pagamento até o dia seguinte. Foi então que o atendente me disse que era impossível que me desse a fatura porque eu precisava fazer a ligação para São Paulo. Eu expliquei a ele, você está vendo, eu sou surda, como que eu vou ligar? Né? Eu tenho direito ao acesso, a esse tipo de acesso, e você não pode me dar essa fatura, uma cópia dela? Foi então que ele me respondeu não, pedindo para que eu entrasse em contato com o SAC. Como que eu ligaria sendo surda profunda? Então eu expliquei para ele que existem diversos tipos de surdez, algumas pessoas conseguem, têm um percentual de audição e conseguem se comunicar. Todavia, não é o meu caso. Eu sou surda profunda, como faria essa ligação? Então, ele, enquanto funcionário do banco, da Caixa Econômica, poderia fazer isso para mim. E ele me disse que não, que são regras, que isso é estabelecido pela instituição. Mas eu precisava, de fato, fazer esse pagamento. Eu precisava dessa fatura para exercer, inclusive, meu direito de cidadania, né? E como isso acontece? Na verdade, é uma barreira estabelecida. A minha sorte foi que a gerente que me conhece, então, chegou naquele momento e eu expliquei que ele não podia me dar a fatura, mas que eu precisava, então,
fazer o pagamento e ela colocou toda a minha situação, pois já me conhecia, e fez a ligação para São Paulo, então, e me deu a bendita fatura para que eu fizesse o pagamento com urgência. Essa foi uma das minhas experiências e eu fico pensando, fico imaginando. E a acessibilidade da pessoa surda? O meu direito de autonomia, de sujeito autônomo, na verdade, na lei ela é tranquila, a gente verifica, existem ali. Algumas pessoas conseguem, têm um percentual de audição e conseguem se virar, né, fazendo a ligação. Um outro caso, tá? Vamos ignorar o nome da empresa, mas uma operadora de celular para outra operadora de celular era isso que eu precisava. Eu era então usuária de uma operadora, fazia os pagamentos e o que acontecia? A fatura era descontada, a fatura do meu cartão de crédito. Então eu decidi fazer a mudança. De uma operadora fazer a portabilidade, né, para uma outra operadora. Fui então até esse local, pedi que fosse feito o cancelamento, mas eu disse, por favor, faça o cancelamento para que não haja mais o desconto dessa fatura. Então, o rapaz disse, eu não posso fazer o cancelamento porque isso deve ser feito pela senhora que é usuária, por favor, entre em contato com o SAC, com o Centro de Atendimento ao Consumidor. E eu expliquei, como farei isso? Por favor, eu preciso que você faça o cancelamento para que não haja descontos futuros, uma vez que eu não sou mais usuária dessa operadora. Eu estou franqueada a uma outra, né?